Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 21 de março de 2025. Como esse tempo realmente parece que anda rápido, né? Tem a ver com algumas coisas que a gente já explicou. E hoje chegamos à palestra número 39, quase no final desse nosso novo modelo, da nossa nova sequência, que tem 40 palestras. Você vai ver que a de número 40 é assim, um fechamento muito ímpar, uma vez que a gente abre de maneira ímpar, que é com o mito do ovo cósmico, que está chegando de novo, né? Que vai voltar, e fecha de maneira fenomenal com as arcas. Você vai ver que na palestra número 40 vamos apresentar alguns assuntos que, inclusive, a princípio seriam para o clube de membros, mas nós percebemos a necessidade de abrir aqui. A palestra número 39 também vai tratar de um assunto muito fora da média, mas é mais para organizar todo o nosso estudo. Eu vou apresentar para vocês a linha do tempo da nossa existência. Para você que estuda comigo desde o início, ou para você que chegou agora, e eventualmente você pode ficar um pouco perdido, querendo ver uma linha do tempo. Mas eu vou apresentar a linha do tempo escrita, porque é muita coisa. E vou focar naquilo que a gente mais tem estudado, naquilo que a gente mais tem abordado. Você vai ver ao longo da palestra como tudo que aqui vai aparecer já foi aprofundado, uns mais, outros menos. Então, vamos ficar agora prontos para o nosso estudo, focando na mente, pineal, coração, chamatrina, fazendo o eletromagnetismo que atua em você se unirem, partindo da mente e do coração. E vamos para aquela nossa respiração barra meditação, com a retenção inicial de 17 segundos, seguindo todos aqueles mecanismos e painéis que nós já apresentamos e treinamos sempre com vocês nos encontros, aulas e palestras. Inspire, retenha por esse período sugerido e faça com que esse oxigênio, junto com o éter, adentre o seu organismo. É você no comando, entrando em contato com seus tijolinhos formadores, com seus elétrons, curando-se, perdoando-se, fazendo a transmutação de tudo que há dentro de você que precisa ser mudado. Uma vez feito isso, ressignifique-se. É você realizando o Ticum. E ao expirar, ao colocar o ar para fora, use o seu diafragma e o seu períneo para expulsar com força, tirando de você, junto com o gás carbônico, gaiolas, pactos, voltas, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, junto com mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, ódios, apegos e ciúmes. Elimine aquilo que não te pertence mais. E assim, com nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, vamos com Rancor, Roquiná, Truxos, Tucalá, Mirna, Kadisha, Vama Maria Conga, até Adonesh, borda do prato avonal, de onde a Iotaquitém e Mitchell vão nos oportunizar a energia Almara, a energia Aka, através do portal Avona Shantar, que será entregue inicialmente aos filhos paralíticos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes, com destaque para a comandante siriana Astar Sheram, Jaguar, Pantera Negra, Astar Niolim II, Maria das Estrelas. Eles vão
manipular essa energia e vão entregá-la aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus trabalhadores da seara, mensageiros, que vão nos oportunizar pequenos passes, intervenções, cirurgias siderais, juntando-se a nós nessa estruturação de uma proteção magnânima, abrindo círculos concêntricos à nossa volta, trazendo a equipe de dragões, alocando-nos no centro desses círculos. E nós, lá nesse centro, vamos formatar o nosso mercado de proteção individual. Assim que a energia Almara for entregue a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando o trono Exu, trono Pombagira, e aí sim, eles montam o nosso mercado de proteção coletivo, ligados às nossas tronqueiras, uma enorme redoma dourada, e nós, no centro daqueles círculos que eu falei no início, montando o nosso mercado de proteção local, individual. Assim vamos todos juntos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, solicitar a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastone aos 7 dragões Elohim Kumara. Essa energia chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris, para no chakra básico, chakra raiz, do pé da coluna, o Muladhara. Ele se liga ao corpo átmico da tríade superior e assim atrai a energia do Kundalini. Inicia a sua ascensão por dentro de nós. Lentamente, esse Kundalini vai ascendendo, chega até o coração, liga o motor Taurus, acende a chama trina e ascende até a pineal. Na pineal, encontra a energia Aka, energia Almara, e gera uma simbiose quântica que amplia os seus horizontes. Abre a sua mente, terceiro olho, terceira visão, e exuda pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareum, Hareum, Hareum Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. A palestra de hoje, 39, foi feita com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo. Não que as demais não sejam, mas essa tem o objetivo de organizar a nossa mente e os nossos estudos. Quando eu falo isso, inclusive, eu estou me colocando nessa seara. E é para que vocês participem dessa organização. Eu, como geógrafo, professor de geografia, sempre fui muito ligado a essa questão temporal, da linha do tempo, porque eu também estudo isso em história. Então, eventualmente, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu me sentia meio perdido com a questão da linha temporal, de saber mais ou menos aonde acontece o quê, mesmo sabendo que a questão das várias linhas temporais podem levar a essa alocação temporal nossa, que é de um tempo contínuo, que é o nosso tempo cronológico, a não estar muito de acordo com o que acontece do lado de lá. Mas vamos nos organizar, apontando para vocês onde está, no tempo e no espaço, tudo que a gente vem estudando. Tá? Então, eu vou começar aqui com as eras da linha do tempo. E aqui é uma imagem ilustrativa da nossa linha do tempo. Um livro aberto, com uma série de possibilidades. Peço perdão, porque é uma palestra que eu posso repetir muito a palavra era, a palavra a, do verbo haver, falar muito em bilhões, trilhões, mil, e vou também repetir muito a ideia do surgiu, apareceu, eclodiu. Então, já estou me antecipando. Procurei modificar o máximo que deu, pegando palavras similares, sinônimas, para não ficar cansativo, porque eu sei que é assim que fica para quem escuta, para quem assiste. As nossas eras, dessa linha do tempo que eu vou apresentar para vocês, elas são 7. A primeira, era da solidão, a partir do nosso Big Bang. O Big Bang que foi produzido por Adi Shakti Prabhajna. Tá? Eu estou bem aqui no início, tá?
daqueles 13,8 bilhões de anos até 13,3 bilhões de anos atrás. Isso é para você ver também que, às vezes, o que eu falo aqui para você que aconteceu, surgiu e eclodiu, esses verbos que eu acabei de repetir, nem sempre são de imediato. Quando eu falo que fulano, a energia tal, o ser tal, fez, produziu, por vezes, isso demandou tempo. E se estende por muito mais tempo do que a nossa possibilidade cronológica consegue abraçar. Esse primeiro momento foi o primeiro momento de formação do nosso universo. Esse momento foi o momento gerador dos dois universos gêmeos, o Adi Shakti Prabrajna, Brahmaloka, Bhuloka. Ok? Era da geração, a segunda, de 13,3 a 11,6 bilhões de anos atrás, quando foram gerados os anjos clones. Você vai perceber que cada vez que eu falar sobre o assunto, você vai lembrar de palestras, encontros ou aulas em que esse tema foi abordado. Era da punição de 11,6 a 10,6 bilhões de anos atrás, quando Shiva barrou a geração de clones. Então, observe que quando eu falei lá atrás que Shiva deu um soco, lembra? Shiva agrediu Brahma e fez com que Brahma parasse de gerar clones. Olha aqui na Era da Punição, isso demora 1 bilhão de anos. Entendeu a lógica da não instantaneidade? Era do impasse, a quarta, de 10,6 a 9,5 bilhões de anos atrás, quando Vishnu surgiu, originado de Mahatma. Tem um encontro no clube de membros que eu me aprofundo sobre esse tema. Quinta, era da Lila, aquele jogo que eu falei para vocês, aquela regra que, na verdade, que eles colocaram nos jogos deles. E era da aceitação, de 9,5 a 8,1 bilhões de anos atrás, quando eclodiu a ideia Talme. Olha que bonitinho essa abordagem. O projeto Talme de Morrison foi uma ideia Talme, que brotou, que eclodiu, que surgiu e que foi sendo colocada em prática. Não foi de uma hora para outra. Era da semeadura a sexta, de 8,1 a 6 bilhões de anos atrás, quando, já através do projeto Talme em ação, a vida veio para o Bhuloka, a vida biológica teve início. Okay? Era do refino da semeadura, essa última, que é a que a gente vai mais estudar hoje, vou me aprofundar nela ao longo dos outros slides, de 6 bilhões de anos atrás até hoje, a maior de todas as eras, que é a que nós estamos inseridos, magnanimamente, majoritariamente, e que eu vou poder me aprofundar um pouco mais. E só que, dentro dessa era do refino da semeadura, surgiu Momatia, há 5 bilhões de anos atrás, é o nosso Sol, e a Terra, nosso planeta, Chan, projeto azul, Urantia, há 4,6 bilhões de anos atrás. Ok? Essa é a nossa apresentação inicial. Vamos, então, averiguar os fatos desse refino da semeadura. Ok? Então, há 6 bilhões de anos atrás, foi gerado Sofia, Malkuth, ou Rockma, tá? Sofia em grego, Rockma em hebraico, e Malkuth é a referência que está, inclusive, aqui, ó. Dentre essas 10 sefirás, ou sefirotes, que é revelado pela Torá, que aparece na Cabala, que os judeus têm conhecimento, ok? E aqui é uma apresentação até diferente das 10. Cada um dos 10 com um planeta referência. E Malkuth, Rockma, ou Sofia, o nosso Cristo cósmico, aqui, ó, com a Terra. Ok? Lá no topo, ó, é Brahma. Mas esses outros a gente estuda ao longo de várias outras palestras, lembra? Então tá aqui, ó. O primeiro ser biodemo e o primeiro do Bhuloka. O primeiro que surgiu aqui. Rockma, Malkuth, o pai de Jesus, semeador de Maria, como nós já estudamos bastante e vamos continuar repetindo
reafirmando e trazendo novidades dentro desse assunto. E aí eu vou dar um salto para 3,8 bilhões de anos atrás, quando apareceram os seres unicelulares da Terra, e bem depois deles, há 938 milhões de anos, a primeira família Biodemo, surgindo há 540 milhões os seres pluricelulares. Então, eu dei vários saltos de estudos que nós fizemos e fazemos ainda, só para organizar na sua mente onde que isso fica localizado. Há 480 milhões de anos atrás, foi a vez dos insetos, e há 385 milhões os répteis, com os mamíferos surgindo há 190 milhões de anos. E apenas há 22 milhões de anos atrás vieram os primeiros antropóides, os precursores dos macacos e dos humanos. E há 1 milhão de anos atrás, os 4 grupos humanoides oriundos de manipulações externas foram trazidos para a Terra. Lembra que eu falei para você que daquelas manipulações genéticas dos sirianos, dos Anunnakis e dos olimpianos, aqui houve uma série de etapas que se deram fora, protótipos, testes que vieram para cá. Então, nem na nossa origem nós somos completamente ou naturalmente gerados aqui. Nós temos essa participação externa o tempo todo. Então, nós somos ETs. Por que chamar os outros de ET? E aqui a gente vai falar do início da rebelião. E foi dentro da era do refino da semeadura, em Capela, há 637 mil anos, que a rebelião de El-Luzbel eclodiu. E pouco mais adiante do tempo, já há 618 mil anos, os primeiros exilados de Capela chegaram à Terra. Muitos de nós somos oriundos desse período. Como também chegaram os 736 Val, da família Val ou Vol. E há 450 mil anos aportaram na África e na Mesopotâmia os primeiros Nefilim, ou Anunnakis, do mesmo modo que há 330 mil anos atrás, para cá vieram os deuses, entre aspas, da Loka Svarga. Está lembrado? Quem é a Loka Svarga? É o Olimpo. Quem são esses deuses? Zeus, Apolo, Hera e todos os olimpianos. Até que há 300 mil anos surgiram os Homo sapiens, ainda não racionais. E foi há 100 mil anos que Zeus destronou os titãs. Lembra disso também? Estudamos em várias palestras, encontros e aulas. O BS1 está ali nos racionais. Ó. Muito importante entender isso, que somos nós aqui surgindo. Esse primeiro momento, lá atrás, não eram racionais. Racionais que só viriam a surgir há 48 mil anos, como nós estudamos arduamente. Já com os seres humanos inteligentes despertos, já é você, com o gene FOXP2, a partir daquelas manipulações de Enki e Ninsage, como eu falei, os Anunnakis, já prometeu aqui entre a Pandora, Atena, os oriundos do Brahmaloka, e aqui também tem os sirianos, como fala Pandora, das 3 linhas de influência. Aqui é só uma ilustração da Mesopotâmia maravilhosa, parte do Iraque atual, onde antigamente se deu grande parte desses acontecimentos. E a gente vai agora dar um passeio do Ramayana a Noé. Esse é Siriram, ou Sirirama, aquele Rama Avatar que eu trato tanto na palestra de Avatar. Tá? Entre 32 e 15 mil anos foi o período do épico Ramayana, com a história de Rama, e logo no início desse período, há 30 mil anos, surgiram as primeiras raças híbridas em Tul. Lembra de Tule? Hiperbórea, continente sagrado. E então, há 23 mil anos, aquela história que eu repito sempre, na tradição Kumari Kandan, no Sri Lanka, antigo Ceilão,
Shiva se apresentava como o Senhor dos Universos. Ele se apresentou para uma população humana e híbrida. E na mesma época, aparece quem? É escolhido quem? O Adão e a Eva bíblica. Foram escolhas de Javé para confrontar esse Shiva na Índia. Já estudamos bastante sobre isso. Até que há 22 mil anos depois, Seth, o terceiro filho do casal, já falei que quem nasceu primeiro foi Adão, ele veio afeminado, Caim foi o segundo, se revoltou contra isso, pilhado por Javé, que também não gostou disso. Olha o Deus que as religiões abraçam. E esse Seth, vendo essa situação, se recusou a obedecer Javé. E mais adiante no tempo, há 16 mil anos, chegamos ao tempo de Enoque, o maravilhoso Enoque, e da produção valiosa dos 366 manuscritos que ele deixou com o seu filho Matusalém. Eu tenho uma palestra só sobre os livros de Jó e os livros de Enoque, em que isso é abordado. Mas, há 14 mil anos, houve aquelas movimentações na crosta que deram fim à civilização atlântica. Eu lembro que eu estudei com vocês que houve uma grande, 18 mil anos atrás, uma outra que deu continuidade a ela há 14 mil anos, que foi essa que finalizou a civilização atlântica, e que acarretaram na chegada Tuata, na Irlanda, dos Tuata de Danann, da deusa Dana, ou da ilha Dana. E no Sobrevivência Atlântica, nas Américas. Nós estudamos passo a passo isso tudo. Até que há 9 mil anos ocorreu o dilúvio bíblico. E Noé, Cã, Jafé e Sem chegaram ao Mar Cáspio. Isso é como se fosse até um roteiro para você poder estudar tudo que a gente vem trabalhando e organizar na sua cabeça a linha do tempo. Do Mahabharata a Jesus. Entre 7 e 5 mil anos foi o período do épico Mahabharata. Acabei de falar do épico Ramayana, esse é o épico Mahabharata. Quando se deu o momento de Krishna se apresentar à humanidade como o ser supremo. E no meio desse período, há 6 mil anos, surgiram os sumérios, influenciados pelos Anunnakis, cujas histórias nós contamos aqui. 2 detalhes. Olha que eu acabei de falar que Krishna teve a sua vez de se apresentar como ser supremo. Anteriormente, eu falei que Shiva se apresentava como tal no Sri Lanka. Ou seja, esses seres têm essa mania de se apresentarem como o ápice, o topo, o maioral. Veja que é um problema dos deuses. E vários outros fizeram isso, como nós vimos. E a segunda coisa, essa imagem, você deve nunca ter visto comigo aqui, é de Gandhari ou Gandhari. Ela é esposa de Dhritarashtra. E você vendo a imagem, você pode pensar assim, então ela é cega, tadinha. Não é, não. Ela coloca essa venda porque ela descobre, em cima da hora do casamento, que o noivo dela, tão desejado, era cego. E para se unir a ele na lógica da mesma percepção, ela coloca a venda. Então ela fica cega, tão cega quanto ele, e se igualam. Mas tem todo um imbróglio em torno dessa história, quem sabe um dia eu posso contar para você. Até que há 3,4 mil anos, houve a Guerra de Troia. Adiante, há 3,3 mil anos, foi o período de Moisés, que nós estudamos bastante. Há 2 mil anos, Apolônio de Tiana. Essa é uma das poucas citações que eu ainda não me aprofundei. Pretendo uma hora abrir, dentro de alguma palestra, um slide maior sobre Apolônio de Tiana, que viveu 90 anos. E pouco depois dele, Jesus, que viveu 35, tá, gente? Não foram 33. Apolônio foi alguém que fez coisas muito similares a Jesus. Por isso que há livros e autores que falam que Jesus já tinha vindo antes como Apolônio de Tiana, porque eles se pareciam muito naquilo que eles fizeram. Na verdade, não. São fractais distintos, de espíritos e almas distintas, mas que têm uma ligação, e é aí que eu quero um dia parar
para falar com vocês. Com a morte de Jesus, Iel Luzbel foi retirado do astral terreno. Nós vimos isso, lembra? Após a cruz, uma das primeiras coisas que Jesus fez foi ir ter com Iel Luzbel, que desmaiou ao ver aquela cena e identificar naquele ser maravilhoso um sucerano cósmico. Ali ele ligou os pontos. Ali vários deles, neles caiu a ficha do problema chamado Javé e no maravilhoso Jesus e no plano para Sofia. Está ali do 2, ó. Jesus era um ser que se comunicava encarnado com uma enorme gama de seres, muito além da Terra, muito além do que foi contado, muito além do que você pode imaginar. De Nicéia ao fim da Trimurti. No início do ano 325, houve o tal do Concílio de Nicéia. Aquele que eu já apresentei para vocês, que criou uma série de coisas, mudou uma série de outras, e dali se iniciou esse problema, esse período nefasto de obscurantismo profundo, onde Jesus foi igualado a Deus, coisa que ele nunca falou. E mais adiante, no ano 576, Maomé fundou o islamismo, com o Javé já bastante decepcionado com o cristianismo, porque nunca atingiu a meta dele. Mesmo com toda essa louvação e cegueira, Javé queria mais do cristianismo. Tanto que ele foi buscar isso em outra religião. Veja que o islamismo, ao se virar 5 vezes para Meca, faz uma mais profunda devoção e dedicação a esse pai estranho. Entre 850 e 988, surgem as primeiras universidades. Porém, já em 1069, ocorreram as primeiras cruzadas. E essa historinha eu venho contando ao longo do tempo, nas aulas, inclusive, e palestras novas que começam a abordar esses temas. Não só das novas, perdão, mas das antigas que vão começar a ter inserções de material. E em 1804, foi o momento do cientista, isso mesmo, cientista Kardec. Não é o espírita Kardec, não é o espiritualista Kardec, ele veio como um cientista. E eu conto isso na palestra sobre como surgiu o espiritismo, que veio decodificar os fenômenos, ele não veio criar espiritismo, ele não veio criar religião. Sobretudo, as famosas mesas girantes e coisas que foram esquecidas, porque junto delas, pranchetas tinham papéis e lápis que escreviam mensagens. E muito disso foi colocado de lado, porque não se soube explicar, não se soube lidar com. Número 1 está lá em cima em Javé, ó. A OBS aqui embaixo. Só em 2015 ocorreu o fim da Trimurti, com o desfazimento de Visno, que foi em 2015, que visava dar maior liberdade a Sofia para que ele se apresentasse, que é o que nós aguardamos a qualquer momento, e sendo que Brahma colapsou em 2021, como resultado de tudo que se deu até hoje nos dois universos. Esses tópicos aqui, a gente trabalha muito mais no Clube de Membros, que é um assunto muito mais delicado para se abrir ainda. Uma imagem ilustrativa do islamismo. Tempos modernos. Entre 1914 e 1945, ocorreram as duas grandes guerras. E hoje, estamos vivendo os dias daquilo que nós chamamos de revelação cósmica e do surgimento das IAs, ou inteligências artificiais. Quando chegaremos à reintegração cósmica do nosso planeta, e se o experimento humano vingar. Eu já falei para vocês que com todo o encobrimento que acontece ainda hoje, o experimento humano ainda está em risco. Teremos, então, acesso, quem sabe, até de um percentual mínimo do rebanho, às naves e seres que se apresentarão. Quando caírem por terra os encobrimentos dos OVNIs, das UAPs, dos drones atuais, bem como dos governos comandados pelo Majestic. Na verdade, pelos Majestic do plural, porque são os 12 Majestic dos Estados Unidos e todo grande país da matriz de controle, do GO, tem os seus Majestic. O número 1 está ali, ó.
Quando caírem, eu coloco aqui embaixo. Ó. Será que isso cairá? É um processo em andamento. Que não tem ainda um sim ou um não. Não tem uma etapa definida. E aí, se acontecer, de repente, compreenderemos as muitas mitologias que se tornaram fantasias por imposição das vertentes religiosas impositivas. Aqui uma imagem ilustrativa da IA. E no final aqui, um PS, que eu nem coloquei OBS, mas coloquei PS para chamar atenção, porque eu preciso citar que esse estudo de hoje foi baseado nesse livro, no livro O Guia das Eras Universais, de Rodrigo Freitas e Leonardo Kummer. Esse foi a base para o número 29, para a nossa palestra número 29. Como eu falo de vários autores, toda vez que eu utilizo muito determinada fonte, autor ou livro, eu gosto de citá-lo, porque uma vez que ele fez um trabalho, eles, no caso aqui, fizeram um trabalho magnífico, nós estamos utilizando apenas como fonte de saber dessa revelação cósmica, dessa reintegração cósmica. E a nossa mensagem final de hoje, mais uma vez, não tem nada escrito, mas subliminarmente você consegue compreender na íntegra o que está aqui. Aquela lógica da Matrix. Illusion or reality? Ilusão ou realidade? É a nossa proposta para vocês. A pílula azul, a pílula da ilusão, da manutenção de nós mesmos sobre essa matriz imposta. Ou a pílula vermelha, da busca da realidade. O que nós queremos, o que nós desejamos. Kam Sham Fam. Kam Sham Fam. Kam Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Jai Jai Shivam Shivam Kara. Hare Om Kara. Hare Hare Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Estudem essa palestra com todos os outros assuntos em mãos. Ela é um norteador. Ela é uma tentativa de escrever em slides as linhas dos tempos que nós estamos estudando desde o nosso início, no final de 2022. Em breve, teremos a nossa última palestra dessa sequência nova que fecha em 40. Até lá!